Pessoal, um assunto que vem dando muita repercussão nas redes e é o assunto mais utilizado hoje pela esquerda para colocar Bolsonaro fora de circulação é uma suposta trama golpista para manter Bolsonaro no poder. E a cada dia a imprensa vem alimentando essa suposta tese para que as pessoas vão se acostumando para quando resolverem utilizar isso contra o ex-presidente Bolsonaro. Hoje, uma matéria do jornal Metrópolis tratou especificamente disso. Depoimento de Freire Gomes e diário de Heleno reforçam trama golpista. É a matéria do jornal Metrópolis. Nos últimos dias, duas descobertas da Polícia Federal reforçaram a existência de uma trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro, promovida pelo próprio ex-presidente, seus ministros e integrantes das Forças Armadas. São elas: a confirmação do ex-comandante do Exército e general da reserva Marco Antônio Freire Gomes sobre reuniões para elaborar a chamada minuta do golpe, e a descoberta de uma agenda pessoal do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, com instruções para impedir a atuação da PF em certas ocasiões. Pessoal, qual é o argumento que foi utilizado para prender as pessoas do 8 de janeiro? Um golpe de Estado. Qual é a reação da população brasileira? Ninguém acredita em golpe de Estado. Por que ninguém acredita em golpe de Estado? Porque não havia armas. Porque não foi um golpe articulado junto com as Forças Armadas. Foi, sem sombra de dúvidas, uma manifestação. Perdeu o sentido, perdeu o roteiro, extrapolou os limites legais, cometeu crimes ao invadir e depredar patrimônio público, assim como a esquerda fez em várias ocasiões, e nada mais do que isso. Você empurrar a goela abaixo a tese de que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado, num domingo, onde não tinha nenhuma liderança em Brasília, em que o Lula vazou para Araraquara um dia antes, para não estar em Brasília. Falar que aquilo era uma tese, um golpe a ser implementado sem o uso de armas, só com um bando de gente, em especial, diga-se de passagem, idosas evangélicas. Não cola. E aí, eles precisam utilizar isso aqui como argumentos de que o exército estava por detrás de tudo isso. Os acampamentos na frente dos quartéis com o povo pedindo intervenção. Mas o general participou, tinha até uma minuta. Essa minuta de estado de sítio e de estado de defesa era a prova do golpe. Eles querem chancelar uma narrativa que não colou para a população brasileira. E aí, eu me pergunto, pelo amor de Deus, general Heleno, ter uma agenda com planos de como impedir a atuação da Polícia Federal em certas ocasiões? Isso é pessoal da inteligência. Será que é mesmo assim? Então, assim, é tudo uma coisa muito, sabe, chegam migalhas de informações ao povo. O povo mesmo acaba servindo só de massa de manobra, sem saber o que está acontecendo ao certo. Ou seja, é narrativa para cá, narrativa para lá, mas aos poucos o que eles querem é fomentar aqui o argumento de que, tinha um golpe mesmo, prende todo mundo que é contra o governo sobre o argumento de ser golpista. Ponto. Esse é meu ponto de vista. E você, o que você pensa sobre isso? Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar do Ricardo Salles. Eu tenho um respeito muito grande pelo Ricardo Salles, mas agora eu vou divergir dele, tá? O deputado federal Ricardo Salles, do Partido Liberal de São Paulo, sugeriu que os eleitores de direita optem por anular seus votos nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Se tem uma coisa que é uma reclamação dos apoiadores de Bolsonaro, são os isentões que deram uma vitória ao Lula. E aí, aconteceu muito isso mesmo. Anula seu voto. Deixa o Lula voltar e deixa ver o que vai acontecer. E hoje vocês estão vendo o que está acontecendo. O Ricardo Salles fez um vídeo. Eu quero que você assista o vídeo. Nesse vídeo ele põe os argumentos. E aqui eu não estou falando que eu estou certo ou que o Ricardo Salles está certo. Eu vou rebater os dois argumentos aqui. O do Ricardo Salles, que é
o do voto nulo em relação ao Ricardo Nunes e Boulos. Para ele, votem nulo. Se o Boulos ganhar, que se dane São Paulo. Agora, assiste, é melhor. Meus amigos, eu tenho assistido algumas discussões sobre as eleições municipais de 2024 no Brasil inteiro. Em muitos casos, inclusive, um certo dilema. Acham que 2 ou 3 candidatos são todos ruins, não querem votar em nenhum deles, mas começam a ouvir aquela tese do menos pior, vamos escolher o menos pior para evitar o mal maior. Veja bem, nesses 18 anos de movimento em Direita Brasil, a coisa que eu mais assisti foram esses candidatos que estão sempre se vendendo para quem está no poder, sempre indo em qualquer direção. É aquele que vai como uma folha morta no vento. Para o lado que o vento soprar, ele vai. E, em geral, são os que se beneficiam desse discursinho, não, é para evitar um mal maior e tudo mais. Fazem tudo que o outro lado faz, só que disfarçados, muitas vezes, de bons moços ou melhores moços, né? Eu não concordo com essa teoria. Acho que a direita ganhou uma musculatura, uma força tal, que ela não deve se curvar mais a esse tipo de discursinho. Até porque esse tipo de gente são os que vão atrás para perseguir a direita, que fazem esquema, muitas vezes, para atrapalhar a direita, não querendo que a direita tenha espaço, justamente para eles continuarem sendo a grande solução, né, de consenso contra a esquerda. Só que não se esqueçamos que essa turma, inclusive, vota com a esquerda muitas vezes. Basta pagar, né? Quando a esquerda quer o apoio desse pessoal, paga e eles apoiam. Portanto, só tem um grupo que eles atacam, só tem um grupo que eles vão contra de verdade. É contra a direita honesta, aquela que não se vende, aquela que não transige, aquela que não aceita determinadas posições e comportamentos. E não aceita, mesmo que lhe seja oferecido cargo, verba e tantas outras vantagens por aí. Nós temos que ter vergonha na cara, assumir a nossa posição, aquilo que nós acreditamos e dizer, se não tem candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe o voto nulo. Você anula o voto e se livra dessa gente. Um abraço. Vamos lá, pessoal. Os argumentos do Ricardo Salles são bons, tá? E eu concordo. Olha, se não tem o cara que eu quero da direita, eu vou votar nulo. Assim, eu não tenho que me expor. Foi o argumento que o pessoal isentão utilizou. Só que entenda o seguinte, a direita ela é mais burra do que a esquerda. Doeu ouvir isso? Problema seu. Sabe por quê? Porque a direita ela não sabe se organizar, se preparar e projetar um futuro a longo prazo. Coisa que a esquerda sabe muito bem. Então, se hoje o que sobra é Ricardo Nunes contra o Boulos, ou seja, um centrão ali contra a esquerda, é porque a direita teve 4 anos para se articular, não se articulou, não formou um nome planejado e não está preparada para isso. Então, vamos lá. Você prefere votar nulo? Vamos dizer que São Paulo fosse o país. Você prefere votar nulo e ser governado pelo Boulos ou você prefere votar no menos ruim e não ter o Boulos? Pois é, o pessoal isentão que votou nulo, hoje está aí com o Lula. Acho que o Ricardo Salles gostou do que está acontecendo. Então, para falar hoje, para você votar nulo em São Paulo, é porque gostou. Então, cada um no seu cada um. Mas eu discordo em número, gênero e grau do Ricardo Salles, embora respeite o posicionamento dele. E você? Qual o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. E a direita, sim, não tem a paciência e a tranquilidade para ir se organizando e criar uma base sólida. A esquerda, ela tomou conta de tudo. Do serviço público. Ela tomou conta do pessoal que toma conta das crianças. Ela tomou conta das polícias. Ela se infiltrou nas facções. Ela se infiltrou nas prefeituras. E agora não é da noite pro dia que você vai tirar isso. Não é de uma hora para outra que vai chegar à direita e pá, tomar de assalto. Não é assim, tá? Então, para mim, eu fico aí meio receioso. E detalhe, hoje, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes polarizam nas eleições em São Paulo, matéria do R7, e o único hoje que tem força para enfrentar o Boulos é o Ricardo Nunes. A direita não se articulou. A direita, desculpa aqui falar, eu sou de direita, mas a direita
depende do PL. Desculpa aí, pessoal, mas vamos falar a verdade, vamos falar o português claro. Ou o número de apoiadores que o Bolsonaro tinha. Qual é o partido do Bolsonaro? E o Aliança? Não saiu do papel? Por quê? Qual o motivo que o Aliança Brasil não saiu do papel? Não tinha gente o suficiente para assinar? É isso? Ou seja, é muito mais isso aqui, ó, gogó, fala, do que colocar em ações práticas. Hoje, o governo, a direita, é refém do PL, o PL do Valdemar da Costa Neto. E aí, falar que não, é só a direita raiz, aquele cara das convicções. Tá, isso tá longe de você poder optar literalmente por isso aqui no Brasil. Essa é a minha realidade. Então você tem que trabalhar com fatos. Viver no mundo de Nárnia, no mundo de conto de fadas, é viajar na maionese. Essa é a análise política que eu faço. Então, hoje, se eu votasse na capital, eu votaria no Nunes para não ser governado pelo Boulos. Hoje, se tivesse que decidir entre o Alckmin e o Lula, eu votava no Alckmin para não ter o Lula. Ah, mas por quê? Porque não tinha outro nome que tinha chance de ganhar. Então é assim. É assim. Você tem que, em alguns momentos, entender que você não consegue ter o acesso ao melhor, então você vai ter que gerir danos, diminuir danos. Agora, imagina São Paulo na mão de Boulos. Toda a máquina do maior município, da maior metrópole do Brasil, vai estar a favor de Lula em 2026. E aí, meu amigo? Isso, desculpa, eu não sou de concordar, não. Mas se você é, tudo bem. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora das Forças Armadas, né? O almirante Olsen resolveu elogiar o Lula no Canal Livre, e lá do Jornal da Band, e recebeu umas críticas aí do Paulo Bilinski, né? Olha só, segundo o almirante da Marinha, o Olsen, o Lula tem uma visão geoestratégica admirável, diz o comandante da Marinha. E aí o Paulo Bilinski falou, ó, melancia de branco. O Major Palumbo ainda tirou onda, né? Jesus, deputado, que é isso? Pede pro Lula soletrar geoestratégica para mim aí. Entendeu? Então, cada um no seu cada um aí. O que hoje a gente tem? A gente tem o almirante Olsen numa atuação, tá? Tem até uma matéria, eu não me lembro se é um jornal específico de matérias do Exército, falando que o almirante tenta retroceder 10 anos para agradar o Lula. E no sentido dele é tirar qualquer um que tenha um uniforme militar, um uniforme das Forças Armadas, da política. Ou seja, segundo eles, militar tem que ficar à sombra e recebendo ordem dos civis que estão na política. Só isso, nada mais. Nada mais. Não podem ter participação ativa na política se elegendo e recebendo o voto do cidadão. Para mim, isso é assustador. Vamos lá, já que a gente citou em geoestratégia, né, do Lula aqui em relação a tudo que acontece, vamos falar de uma bola fora do Lula que tirou dele uma chance agora de estar com os evangélicos, né? O PT sepulta plano de aliciamento político dos evangélicos com gestos recentes. O que está acontecendo? Durante as eleições de 2022, Lula, ele e outras siglas também da esquerda, né, eles estabeleceram uma meta, aproximar do crescente público de evangélicos do país, que representa quase 1/3 da população, para arrebatar eleitores da direita. E Lula começou a cooptar pastores. Ó, você vai ser candidato nosso, tanto é que teve deputado do PCdoB, deputado, pastor comunista, sendo eleito deputado federal. Tudo bem, Lula conseguiu se aproximar, só que agora Lula deu um tiro no pé. Por quê? O Lula está conseguindo se aproximar dos pastores, fazendo afagos financeiros a esses pastores. Mas a população em si, ela tem uma ligação, um relacionamento muito grande com Israel. Os ataques de Lula a Israel tornam impossível um evangélico ou um cristão qualquer, moderado ou racional, se vincular à ideologia de esquerda do Lula. Não dá.
Então foi feita uma análise aqui na Gazeta do Povo que o cristão, o religioso, ele tem uma ligação muito grande à questão de Israel, ao povo judeu, o que mostra o Lula como verdadeiro inimigo do povo judeu. E aí Lula pode até conseguir afagos de alguns pastores, mas, na verdade, no final das contas, do povo evangélico, do povo cristão, Lula vai ter muita dificuldade para alcançar ainda. Essa é a realidade que é exposta aqui pelo Gazeta do Povo. Lembrando que eu sempre cito a fonte para vocês. Pessoal, outra matéria do jornal Metrópolis, tá? Quem é o brasileiro suspeito de planejar ataques a judeus no Distrito Federal? Investigações conduzidas pela Polícia Federal descobriram que o grupo libanês Hezbollah recrutou brasileiros para ataques contra a comunidade judaica no Distrito Federal. Lucas Passos Lima é suspeito de participar desse planejamento. No celular dele foi encontrado vários planos, fotos de prédios judeus no Distrito Federal que poderiam ser alvos de ataque. E aí eu te pergunto, o Brasil sempre teve um histórico de ser um país neutro, de ser um país lindo por natureza e abençoado por Deus. Lembra disso? Ah, não, nós não temos ataques terroristas, nós não temos enchentes, nós não temos furacões, nós não temos nada disso. Então nós somos um país abençoado por Deus. Pois é, mas o jogo está mudando. A criminalidade aqui aumentou e nós já vivemos uma guerra hoje dentro do país, uma verdadeira guerra civil. Isso é fato. Tá? A gente tem uma verdadeira guerra civil aqui no Brasil. Grupos terroristas começam a atuar aqui no Brasil. Hoje, vocês devem ter visto, teve um ataque numa creche em Santa Catarina, onde até uma criança e uma professora foi ferida. Grupos, facções criminosas foram fazer um acerto de contas com o pai, matou o pai, mas uma criança que estava na creche e uma professora foi ferida. Os caras não se preocupam nem de entrar numa creche para fazer o acerto de contas ali, na porta da creche. Também um menino aí, um adolescente, um maluco aí, entrou com a faca lá em São Sebastião e tentou tirar a vida de professores. Tudo isso aconteceu hoje. Ou seja, já chegou na nossa porta. Grupos islâmicos como o Hezbollah estão aqui aliciando pessoas para ingressarem nessa guerra ideológica. O MST vem fazendo a ideologia das crianças, sabe, uma verdadeira doutrinação em um culto. Igual o próprio Hamas, igual o próprio Hezbollah faz lá, eles estão fazendo aqui com as crianças do MST, ou seja, criando militantes prontos para serem verdadeiros guerrilheiros. É o que a gente começa a perceber aqui no Brasil. Então, assim, a gente está indo para um caminho sem volta, ou para um caminho de difícil retorno, de dificílimo retorno. Então, o Brasil de hoje é preocupante, é um Brasil onde os políticos só estão preocupados com o próprio umbigo, e assim, a gente não está percebendo, mas o autoritarismo, o que há de pior no mundo, vem instaurando no Brasil e um movimento de trevas vem pairando sobre o Brasil. E outra, o lobo vestido de cordeiro, ele sempre vem com o argumento de que é a democracia, o amor voltou, a democracia voltou, agora estamos preparados, agora tudo vai ser lindo, mil maravilhas. E não é nada disso que está acontecendo. É autoritarismo puro, autoritarismo que deixa o campo aberto para o narcotráfico, é autoritarismo puro que deixa o campo aberto para terrorismo, é autoritarismo puro que deixa o campo aberto para prisões ilegais. É isso que a gente vem, sabe, crescente no nosso sistema brasileiro hoje. Então, primeiro passo, não é só pensar em votar nulo, não é só entregar para a mão de Deus e falar vai, é dobrar o joelho, é fazer o seu papel, é conscientizar as pessoas, é falar sobre isso, é explicar, é entender. Hoje, você pode não entender o que acontece porque você está estudando política, mas o seu vizinho está querendo saber o que vai acontecer na novela das 9. Hoje, você pode não entender como que nós chegamos assim, porque você está entendendo política, está me assistindo, está assistindo outros canais, está acompanhando os noticiários, mas o seu vizinho foi pro carnaval, encheu a cara de cachaça lá, fez as piores porcarias lá e voltou e não está nem aí com o que está acontecendo. Deu pão e circo para ele, ele entrega o país na mão dos bandidos e deixa rolar. Então, assim, ainda falta conscientização
política para o povo brasileiro. É por isso que nós estamos retrocedendo, tá? E o que eles querem é isso, é retroceder o Brasil anos atrás, tá? Anos de retrocesso. A Uber vai embora, isso aí você vai ver questão de tempo, investidores vão embora, o povo deixa de investir aqui no Brasil. Pergunta se as repúblicas democráticas como a Coreia do Norte estão interessadas em fazer com que o povo tenha conhecimento e tecnologia. Não estão. Por quê? Se é bem mais fácil controlar, mentir, matar, roubar, fazer o que quiser com você. Então, eis o Brasil de hoje, tá? Que se alinha ao pior que nós podemos ver, de acordo com essa matéria que diz que até o Hezbollah já está dentro do Brasil, né? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial e a gente volta às 7 horas para mais um bate-papo aqui. Abraço.